Bom, vamos fazer o exercício número 1 da seção 18.4 do LeetCode, revisando um pouco as coordenadas polares. Vamos calcular a área da cardioide, que é o gráfico dessa função, onde θ é o ângulo que o ponto faz com o eixo x positivo e r é a distância da origem até o ponto. Se o r for positivo, vai ser a distância da origem até o ponto, e se o r for negativo, vai ser a distância da origem até o ponto, mas no sentido contrário. Então esse é o gráfico que vamos calcular a área hoje, agora, nesse exercício, que é o gráfico chamado cardioide. Para isso a gente atribui valores a θ, de 0 até 360 graus, com os ângulos conhecidos, para calcular o r. Então, se o ângulo for 0 graus, sendo de 0 a 0 mais 1, vezes 2, 2. Se o ângulo for 30 graus, sendo de 30 é meio mais 1, 3 meios vezes 2, 3. Então o gráfico é esse aqui. Para o ângulo 0, o ponto então tem que estar nesse semi-eixo aqui, da origem até o infinito. Como r é 2, então o ponto é esse. A distância é 2. Se fosse 2 negativo, seria aqui. Então, ângulo 0, distância 2. Ângulo 30, distância 3. Ângulo 30, distância 3. Ângulo 45, distância 2 mais raiz de 2, que é maior que 3. Então, 45, distância 2 mais raiz de 2. Ângulo 60, distância 2 mais raiz de 3. Mais ou menos aqui. Ângulo 60, distância 2 mais raiz de 3. Ângulo de 90, distância 4. Ângulo de 90, distância 4. Aqui eu estou pegando só os ângulos conhecidos, tá? 120, distância 2 mais raiz de 3. 120. Então essa distância 2 mais raiz de 3 é menor que 4. Então essa distância aqui, 2 mais raiz de 3, é menor que 4. Para o ângulo de 120. Para o ângulo de 135, a distância é 2 mais raiz de 2. Também vai diminuindo já essa distância r. 150, distância 3. 180 graus, a distância é 2. 180 graus, distância 2. 210 graus, 1, a distância é 1. 225 graus, a distância é 2 menos raiz de 2 menos 1,4 dá 0,6. Então 225 graus, 0,6. 240, 270 graus, distância 0. Então começou aqui, né? 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus, 135 graus, 150 graus, 180 graus, 210 graus, 225 graus, 240 graus. Quando chegou no 270 graus, o R deu 0. Toda vez que o R é 0, o ponto é esse, não importa o ângulo. E se você continuar, você não fez os outros não, mas eu fiz só o 360 graus. Se você colocar 360 graus aqui, sendo 360 é 0, 0 mais 1, 1 vezes 2, 2. Se você continuar, você ia dar aqui e 360 ia voltar para o ponto de origem. Então esse é o gráfico. Então, o gráfico não se auto-intersecta, né? Não tem uma auto-intersecção, então significa que a área é simplesmente a integral de 0 a 2π e o R vai de 0 até essa sentença.
Porque o R varia, né? Para cada ângulo, o R é um valor diferente. Por isso que a integral na variação de R vai de 0 até essa expressão aqui. Porque essa expressão vai alterando com o passar dos ângulos. Então, a integral vai ser de 0 a 2π em relação ao ângulo θ e de 0 até essa expressão em relação a R. Então, para calcular a área, vocês lembram que a área é a integral dupla da função 1. Quando a gente integra a integral dupla, quando a gente faz uma integral dupla da função constante igual a 1, a gente está calculando a área da região R. A região R é toda essa região aqui. Mas como eu quero em coordenadas polares, porque a própria expressão está em coordenadas polares θ e R, então o ângulo vai de 0 a 2π, o R vai de 0 até a sentença, 2 vezes 1 mais seno de θ, 1 no lugar de dx dy, R dr dθ. Então essa é a integral que vai dar a área da cardioide. Já está aqui embaixo. O ângulo vai de 0 a 2π, o R vai de 0 até a sentença de 1 R dr dθ. Integral de R é r² sobre 2. Substituindo r² por isso aqui, fica isso aqui ao quadrado, 2. Esse 2 ao quadrado dá 4. Com esse 2 embaixo fica 2, tá? 1 mais seno de θ ao quadrado dθ. Quando r é 0, é 0. O 2 eu tirei da integral. E eu desenvolvi esse quadrado aqui. Então ficou 1 mais 2 seno θ mais seno ao quadrado de θ. E agora eu vou integrar isso aqui em relação a θ, que vai dar θ. A integral do seno é menos cosseno. Então fica menos 2 cosseno mais a integral disso aqui. Bom, isso aqui, antes tinha que escrever, né? O 2 está de fora, 1 repetir o 2 seno θ. Agora, o seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Isso é uma identidade trigonométrica que a gente tem que saber. Porque a integral do seno ao quadrado é complicada. Por isso que a gente substitui seno ao quadrado por isso. E a integral do cosseno ao quadrado também é complicada. Por isso que a gente substitui cosseno ao quadrado por isso aqui. Então, no fundo, eu quero a integral de 1, integral de 2 seno θ e a integral disso aqui. A integral de 1 é θ, a integral do seno é menos cosseno, a integral de meio é θ sobre 2, a integral de menos cosseno de 2θ sobre 2 é seno de 2θ sobre 2 sobre 2, porque a integral do cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre o 2, que é o coeficiente aqui, então fica sobre 4. Então vamos lá, a integral de 1 é θ, a integral de seno é menos cosseno, a integral daquele meio é θ sobre 2, a integral de cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2, que fica sobre 4. Substituindo θ por 2π, aqui vai dar 2π, aqui vai dar cosseno de 2π é 1, então fica 2π menos 2, mais 2π sobre 2, 2π no lugar do θ, cosseno de 2π é 1, então fica menos 2, 2π sobre 2. E o seno? Bom, seno de 2 vezes 2π é seno de 4π, que é 0. Seno de 0 também é 0. Então vai sobrar só isso aqui. 2π corta com 2, fica π. Então fica 2π mais π dá 3π. 3π vezes 2 dá 6π. Menos 4. Tem esse mais 2 aqui, porque quando o θ é 0, o cosseno de θ é 1. Então fica menos 2. Então quando substitui o θ por 0, tudo 0 é menos esse aqui, fica menos 2. Então fica menos, com menos 2 fica mais 2. Menos 2 com mais 2 é 0, então a resposta é 6π.
Ok? Então a gente vai revisar algumas questões desse capítulo. Vai revisar algumas questões de integral tripla também para entrar no capítulo 19.